O que é uma carta apologética? É uma carta que faz defesa à fé cristã. Ela faz defesa ao evangelho. E só se faz defesa frente a algum problema. Só se faz uma defesa frente a alguns problemas, sobretudo naquele tempo, de heresias que procuravam se infiltrar no meio da igreja. Sempre foi assim, toda a história da igreja, mesmo desde o primeiro século da era cristã, que nunca faltaram falsos profetas, falsos cristos, falsos apóstolos, falsos mestres, falsos pastores, com o intuito de corromper a mensagem do evangelho. Não é sem razão que hoje, 2000 anos depois de os apóstolos terem escrito para nós o Novo Testamento, nós vemos aí o resultado dramático de um cristianismo totalmente absorvido de heresias, de enganos. Eu sei que a maioria dos cristãos não pensam isso, até porque existe um consenso, não sei quantos de vocês já pararam para pensar isso, ou até mesmo para estudar. Há um consenso na maioria esmagadora dos cristãos de que todos os cristãos seriam corretos na sua visão acerca do evangelho, exceto dois grupos, para essa grande maioria, exceto o catolicismo e exceto as igrejas mais conhecidas como igrejas escatológicas, como a exemplo dos TJs, Testemunho de Jeová, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque são igrejas ou grupos que marcaram a segunda vinda de Cristo, por isso se diz escatológicas, e talvez o movimento, a Igreja dos Mormons, né? Então, mas para a maioria dos cristãos, somente esses dois grupos, catolicismo e tais igrejas escatológicas, não teriam a verdade. Todos, entretanto, pensam que eles têm a verdade do evangelho. Entretanto, o que se vê? Nós vemos hoje em dia, por um lado, o falso evangelho da prosperidade sendo pregado em nome de Deus, um evangelho que já não fala mais da fé enquanto algo essencial, no sentido da fé no Cristo de Deus, enquanto Redentor, enquanto Salvador, enquanto Filho de Deus, na ressurreição. Não se vê mais falando acerca do amor, que não somente é a essência de Deus, mas seria, no caso, como Jesus Cristo disse, né? Seria a identificação do verdadeiro cristão. Ele diz que quando vós amardes uns aos outros, o mundo saberá que sois verdadeiramente meus discípulos. Então não se ouve mais um evangelho que fala sobre a fé, sobre a esperança, sobre o amor, sobre o perdão, sobre a caridade, mas se ouve muito um evangelho dizendo que você é a menina dos olhos de Deus, que se você for fiel a Deus, fiel no sentido dos dízimos e das ofertas, Deus vai abrir as janelas do céu e você vai se enriquecer, que Jesus se fez pobre para você ser rico, assim, que você não nasceu para ser cauda, mas cabeça. Ou seja, um evangelho totalmente voltado para as coisas terrenas, e quando não, há também um evangelho egoísta, porque embora se pregue de certa forma o poder de Deus, mas se prega para, obtendo tal poder, fazer grandes demonstrações, né? Tanto é que hoje em dia os grandes líderes reconhecidos e aceitos no meio do cristianismo são showmans, né? Showman, são homens show, homens. Tem até um programa que parece que tem o show da fé, né? Show da fé.